A liderança inspiradora não é um estilo de liderança. É sobre esse assunto que eu quero falar com você hoje. E esse assunto, ele é muito importante porque nós estamos dentro de uma cultura onde se estuda, principalmente nos livros acadêmicos sobre liderança, ou nos livros de administração, ou nos livros de gestão de pessoas, ou nos livros de comportamento organizacional, estudamos escolas da liderança. E as escolas da liderança, elas levam, não é, cada um de nós líderes e você como líder, para uma tendência de trabalhar o nosso estilo de liderança. Mas antes de explicar para você o porquê que a liderança inspiradora não é um estilo de liderança, eu quero explicar para você por que os outros são estilos de liderança. Os outros modus operandi, né, de liderar, principalmente na literatura acadêmica, eles são estilos de liderança. Primeiro, quando você estuda liderança servidora, por exemplo, você está estudando aí uma forma de liderar, uma forma de liderar. Que forma? Servindo, né? O verbo servir. Quando você está estudando liderança democrática, você está estudando uma forma de liderar, que é a democracia, né? Ouvir o ponto de vista de todos, dar atenção e respeitar as opiniões, não é, de todos que estão à sua volta, com respeito, com cordialidade. Tudo bem. Liderança democrática. Quando você vê liderança situacional, você está liderando baseado na situação, baseado no momento específico. Então, você, na liderança situacional, que foi cunhada, não é, pelo pesquisador teórico, o Ken Blanchard, onde ele estuda na sua tese a maturidade da equipe e ela analisa a liderança como sendo parte da maturidade dos membros da equipe, influenciando a decisão do líder. Então, ele, na sua tese do Ken Blanchard, da liderança, do estilo de liderança situacional, ele observa em que situação nós estamos. É uma situação de conflito? É uma situação que eu preciso atribuir mais atividades para a minha equipe? É um momento, é uma situação onde eu preciso treinar a minha equipe? Então, o que é que o Ken Blanchard vê? Dependendo da situação, ele diz para o líder: observe a maturidade da sua equipe. Se você tiver membros na sua equipe que estejam mais hábeis, maduros para exercer determinada tarefa, para esses você delega mais. Para os que têm menos habilidade, para os que não são tão seniors, para os que são ainda iniciantes, que não têm tanta expertise e know-how no que faz ainda, você delega menos. Então, a tese do Ken Blanchard, da liderança situacional, do estilo situacional, ele paira dentro do momento e da situação, é baseado na situação, mas é um estilo de liderança. Se você for liderar com base na liderança autocrática, que é uma liderança que impõe o que deve ser feito, pautado mais em comando, centro, controle, que inclusive pesquisas da revista Exame, pesquisas de revistas especializadas apontam que o estilo de liderança predominante no Brasil, por exemplo, ele é 75% autocrático, 75% autocrático, ou seja, o brasileiro ele gosta de liderar de maneira autocrática. Talvez porque ele não tenha tido acesso a uma outra visão sobre liderança. Talvez porque ele não tenha sido treinado e capacitado ainda. Mas esse estilo autocrático é um estilo e ele predomina
principalmente no Brasil, principalmente nas empresas do ramo industrial, do ramo de energia, do ramo de engenharia. Algumas áreas específicas tendem a ter líderes com determinados estilos, mas a liderança autocrática não deixa de ser um estilo de liderança. Uma outra coisa que você pode pensar é o seguinte: e o estilo do líder? Então, se pensa em análise do perfil comportamental para definir o seu mapa de em que tipo de líder você se enquadra, que tipo de líder você é. Então, você pode ser, dependendo do seu perfil comportamental, uma pessoa mais impulsiva, uma pessoa mais introvertida, uma pessoa mais sanguínea, uma pessoa mais fleumática, né? Uma pessoa mais cordial, uma pessoa mais educada, mais simples, mais objetiva, mais prolixa, mais emocional, mais racional, mais analítica. Então, também existe o estilo de liderança que ele é pautado no estilo comportamental desse líder, né? Então, por que eu digo para você que a liderança inspiradora, ela não é um estilo de liderança? O que explica é o seguinte, que a liderança inspiradora, inclusive tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card, vou deixar aqui no card agora, aparecer para você aqui no card agora, o vídeo que eu explico o que é ser um líder inspirador, tá? Então, vou deixar aqui no card para você agora. Então, a liderança inspiradora, ela tem como princípio o princípio da palavra inspirar. Inspirar, que eu explico nesse vídeo que eu sugiro para você que você assista essa palestra, é a capacidade de você colocar oxigênio para dentro, né? Inspirar, expirar. Então, você inspira, você coloca oxigênio para dentro. Você dá vida dentro de você. Ou inspirar outras pessoas, não é? Levar vida para outras pessoas. A liderança inspiradora, ela não é um estilo, porque ela está influenciando, não é? E levando para outra pessoa, certo? Levando para outra pessoa um conhecimento, uma conduta, um comportamento ou uma visão, principalmente uma visão, que ela não vem de fora dela e motivando de maneira superficial. Você primeiro inspira essa pessoa para que ela tenha essa visão, tenha essa conduta, tenha essa atitude, e aí de dentro para fora ela agir, ela liderar, ela querer crescer, ela querer se desenvolver, encontrar soluções. Então, o líder inspirador é aquele que coloca inspiração dentro do seu time e o crescimento, o desejo, a vontade de avançar, de fazer melhor, vem de dentro para fora. Então, esse modelo, não é, de liderança inspiradora, no meu conceito, eu vejo na prática, eu vejo ao longo desses 20, 25 anos que eu atuo e atuei em empresas do ramo multinacional, do ramo de energia, do ramo da engenharia, do ramo da administração, e lidando com diversos tipos de equipes, das diversas naturezas, pessoas do ramo administrativo, pessoas do ramo gerencial, pessoas do ramo da engenharia. Eu observei nessa dinâmica, contratando pessoas, formando pessoas, treinando pessoas da minha equipe e conduzindo a minha equipe, que a melhor forma de você liderar é quando a equipe tira de dentro para fora o motivo que faz elas agirem. Tira de dentro para fora a razão, a importância do que elas fazem. Então, você só consegue fazer isso quando você inspira, você tem uma conduta como líder, você tem uma vida como líder, você tem uma transparência como líder que coloca dentro deles, não é, razão, motivo, circunstâncias e causas
para eles quererem crescer, avançarem e terem visão positiva daquilo que eles fazem. Então, a liderança inspiradora não é um estilo, não é? A liderança inspiradora é um modo de vida, é um modo de vida. E esse modo de vida contamina, estimula, não é? Influencia, inspira positivamente. Dentro do inspirar, já tem a contaminação, a influência e a motivação. Por que você não precisa se preocupar em ser um líder motivador? Porque um líder motivador, ele coloca motivo para ação de fora para dentro. De fora para dentro. E esse estímulo externo, ora ele existe, ora ele não existe. Então, as pessoas que trabalham com você, a sua equipe, o seu time, não podem ficar dependendo de estímulos externos. Para quê? Para fazerem o que tem que ser feito, para crescerem. Porque ora esse estímulo vai estar, ora esse estímulo não vai estar. Pode ser salário, pode ser benefício, pode ser uma determinada valorização comportamental, um elogio. Ora vai ter, ora não vai ter. E quando não tiver? Então eu não posso, de alguma maneira, adestrar, entre aspas, o meu time com estímulos externos. Porque nem sempre esses estímulos estarão presentes. E quando eles não estiverem presentes, a minha equipe, por acaso, vai cair de nível, de performance, de desempenho. Então eu preciso ter algo que saia de dentro para fora, que seja muito maior. Por isso que a liderança inspiradora, dentro dela já tem motivação quando necessário, não é? Já tem inspiração positiva, já tem também influência. Porque o líder inspirador, ele influencia e ele motiva naturalmente, sem precisar de ferramentas a mais. Porque na essência da liderança inspiradora já tem influência e já tem motivação. Tá bom? Então, por isso que eu digo sempre, a liderança em si, ela não é estática, ela é dinâmica. Então, a liderança não é estática, ela é dinâmica. Então, pelo fato se a liderança fosse estática, estilos de liderança ajudariam a resolver muitos dos problemas que existem hoje nas organizações, seja numa igreja, numa escola, dentro de casa, na empresa, em qualquer organização. Mas o que a gente vê hoje é uma insatisfação generalizada, certo? Com as lideranças, ou com os líderes, ou dos líderes com as equipes. Por que essa insatisfação existe? Porque as pessoas estão apegadas a atuar como líderes no seu estilo. E estilo é algo estático. Se é algo estático, ele não é flexível para alinhar-se com as situações do dia a dia. Eu não posso, como líder servidor, em determinado momento servir. Não, em determinado momento eu preciso não apenas servir, mas eu preciso, por exemplo, orientar. Mas eu preciso, por exemplo, ser mais assertivo, objetivo, talvez até um pouco duro, talvez até um pouco cordial em algum momento, educador, tá certo? Mas a todo momento eu preciso inspirar. Então, se eu me prendo a ser um líder com algum tipo específico de estilo de liderança, eu estou estagnando a minha performance. Eu estou congelando a minha performance, limitando a minha performance como líder. Eu preciso inspirar. E quando eu inspiro, eu não fico preso a um estilo de liderança. Por quê? Porque o meu domínio, a minha arte na liderança não vai ficar limitada a uma tese acadêmica, a um estudo acadêmico, ou até mesmo ao meu perfil comportamental, ou ao meu estilo comportamental, tá? Se eu sou mais emocional, racional, se eu sou mais sanguíneo, fleumático, se eu sou mais isso ou aquilo. Não vou me preocupar com isso.
tá? Isso não vai me atrapalhar, isso não vai me prender. Por quê? Porque a minha ação está pautada na inspiração. E como é que um líder ele é inspirador? Ele é inspirador principalmente pela coerência. Coerência. Duas coisas que determinam, que dizem que se tiver uma auditoria, você pode medir se você está sendo inspirador ou não. Aos olhos da sua equipe, claro, e aos seus próprios olhos. Aos olhos das pessoas que convivem com você ou não. Primeira coisa é a coerência. Coerência. Então, eu, por exemplo, sou pai de um menino de 10 anos. Ele, atleta, gosta de nadar, gosta de esportes, gosta de movimento, não é muito pautado em redes sociais, não gosta muito de videogames, não tem hábito de ficar no celular jogando. O negócio dele é rua, vamos dizer, rua. Então, o que acontece? Eu preciso conduzir ele dentro do talento dele. Eu preciso conduzir ele dentro daquilo que ele é forte. Eu preciso ter coerência com a habilidade dele. Porque se eu for, né, impor coisas que não estão dentro do dom, do talento, do chamado, da missão dele, eu vou estar perdendo a performance dele e até mesmo desmotivando ele. Mesma coisa é um líder. Ele atua trabalhando diretamente na performance, não é? Nos talentos, na competência, no poder que a equipe tem, na habilidade que a equipe tem. Isso é coerência nas ações. Eu preciso ser coerente com o meu time. Então, vamos lá. O exemplo, um time de futebol tem um treinador. Se a característica maior, a natureza, a essência maior dos jogadores for uma natureza de combate, de defesa, e eu quiser fazer um esquema tático para esse time ser um time mais agressivo, de ataque, eu estarei incoerente com a natureza do meu time. Mas eu posso fazer esse time atacar mesmo tendo características defensivas? Posso. Para isso, eu preciso treiná-los. Preciso treiná-los. Mesma coisa é um time que tem característica ofensiva, deixa a zaga aberta e toma gol o tempo todo. Eu preciso treinar esse time para que ele também atue na defensiva e tenha esse equilíbrio. É dinâmico. É dinâmico. Então, a liderança ela é dinâmica. Então, a primeira coisa é coerência. Dentro da coerência também tem o que o líder fala e o que ele faz. O que o líder fala e o que ele faz. Uma das maiores queixas que as equipes têm hoje, dentro disso, e que se você trabalhar estilo de liderança, se você for liderar com o seu estilo de liderança, você vai ter dificuldade com isso. Que é o quê? A coerência entre o que se fala e o que se faz, né? Eu costumo sempre dizer que eu, como palestrante de líderes, empresas, mentor, mentor de líderes, pai, marido, né? Eu tenho uma responsabilidade muito grande com relação à coerência. A coerência entre o que eu digo e o que eu faço. Eu não posso dizer para o meu filho assim, por exemplo, filho, leia mais. Meu filho não está querendo ler. Ele não está querendo estudar. Mas o que eu falo é o seguinte, leia mais, meu filho. Estude mais. É o que sai da minha boca. Mas o meu filho não me vê com um livro na mão. O meu filho não me vê lendo. O meu filho não me vê estudando. Então, tem uma incoerência entre o que eu peço, entre o que eu falo e o que eu faço. No mundo de hoje da liderança, o que a gente mais vê é incoerência entre o que se diz e o que se fala. Isso é liderança de empresa, liderança de igreja, liderança política. O que a gente mais vê é político fala, não é? Verbaliza uma coisa e executa outra.
tá? Então, o que a gente mais vê são líderes religiosos. Muitas vezes, eu, por exemplo, sou evangélico, né, há 27 anos, sou líder na igreja, junto com a minha esposa, somos líderes de casais, líderes de família, lideramos projetos, ministérios, fundamos ministérios, treinamos equipes e ministérios, treinamos casais dentro de igreja, e nós sabemos a dor que é não ter coerência. Eu não posso chegar e dizer, olha, o marido precisa ter uma conduta assim, assim, assim. E quando as pessoas olharem para mim, não vê essa conduta. O meu filho olhar para mim, não vê aquilo que eu falo, né? Então, o líder inspirador, ele trabalha com preocupação em ser coerente entre o que diz e o que fala. E o líder também precisa escutar mais o que as pessoas fazem do que o que as pessoas falam. Então, eu como mentor, eu como palestrante, eu como líder de pessoas, eu procuro muito mais escutar aquilo que as pessoas estão fazendo do que o que elas estão falando. Então, ela pode dizer assim, fulano, você está animado com o novo projeto? Ah, estou animado com o novo projeto. Mas não lê o novo projeto, não participa de reunião e não interage sobre o novo projeto. Mas ela diz que está animado com relação ao projeto. Então, o que ela diz é uma coisa, e o que ela faz sobre o que ela diz é outra coisa. É outra coisa. Então, um líder inspirador, ele não escuta o que as pessoas falam, ele escuta o que elas fazem. A equipe, ela não escuta, não se estimula, não se inspira e se motiva por aquilo que o líder fala. Ela se estimula, se inspira e se motiva por aquilo que o líder faz. Coerência. Então, a primeira coisa, o primeiro pilar dos dois, da liderança inspiradora, é a coerência. O que a gente vê é uma crise de coerência nas empresas, nas igrejas, na política, em qualquer organização que tem liderança. É a crise da coerência. Tá? Então, a liderança inspiradora, ela não é um estilo de liderança por causa disso. Porque os estilos de liderança, eles não se preocupam com a questão da coerência, porque eles são estáticos, eles não são dinâmicos. Segundo pilar é da transparência. Transparência. Transparência é ser claro. Transparência é ser objetivo, verdadeiro. As pessoas compreenderem e verem a real, né? Entenderem a real, saberem por que as coisas acontecem, por que são daquele jeito, tá? É muito importante. Muitas equipes nas empresas estão desmotivadas porque elas não sabem de onde partiu a meta, por que partiu, de quem partiu, quem pediu, quem falou, por que falou e qual a importância daquilo. Então, transparência é fundamental para você inspirar como líder. As equipes precisam saber o why, ask why. Elas perguntam o porquê, ask why, perguntam o porquê, e o líder tem que entregar esse porquê, a razão, o motivo pelo qual elas... por que elas estão fazendo aquilo? Qual a importância daquilo? Para onde aquilo vai levá-las? Por que tem que se repetir? Ou por que tem que mudar? Por que da mudança? Eu vejo que uma das maiores resistências das equipes, das pessoas a mudanças, é porque o líder ele não é transparente com relação a explicar por que aquela mudança é importante. Ou de onde partiu a ideia da mudança, né? E o que isso vai melhorar na nossa vida ou não. Então, como não tem essa transparência no processo, às vezes, de mudança nas empresas, as equipes ficam desmotivadas e insatisfeitas e tem mais resistência à mudança. Então, se você quiser gerar menos resistência a mudanças, seja transparente e seja coerente. Coerente. Tá? A liderança inspiradora, ela parte por isso. Por isso que ela não é um estilo.
ela é um, um modelo, um modus operandi, não é? Uma filosofia de vida, que ela extrapola o ambiente corporativo. É muito mais do que a empresa, é muito mais do que ser supervisor, gestor, gerente, diretor, presidente. Tem muita gente que tem cargo de liderança, mas não é um líder inspirador, de fato. Tem muita gente que está posicionado, né? É um líder de direito, porque foi-lhe outorgado o direito de liderar, mas não é um líder de fato. Porque existem os líderes de direito, existem os líderes de fato. Os líderes de direito são aqueles que são gerentes, está no crachá. Gerente, supervisor, diretor, presidente. E os líderes de fato são aqueles que inspiram pessoas a terem visão, a fazerem o que tem que ser feito, a crescerem, a resolver problemas, encontrar soluções. Esses são os líderes de fato. Muitas vezes você está como líder de direito, mas não é um líder de fato. E muitas vezes você não tem o cargo de liderança, mas você é um líder inspirador. Você pode ser um líder inspirador sem cargo de liderança, porque você vai ser um líder de fato. Você pode ser os dois. Um líder de direito, porque alguém lhe outorgou, você foi promovido e você está registrado como coordenador, supervisor, gerente, diretor, presidente, o que for, e também você é um líder de fato. É possível. Então, é muito importante você entender que a liderança dinâmica ela é inspiradora. E você se preocupar com estilinhos de liderança, com o seu estilo comportamental, não vai ser o diferencial. É muito importante você procurar ser inspirador, com coerência e transparência. E a liderança inspiradora, ela tem uma vantagem. Qual é a vantagem? É que a liderança inspiradora, ela resiste ao campo de batalha. Em momentos de guerra, em momentos de conflito, em momentos de luta, em momentos de dificuldade, de muito desafio, é a liderança inspiradora que prevalece. E se você não tiver liderança inspiradora, você vai sofrer muito em momentos de conflito na empresa ou em qualquer organização. Vai sofrer muito em momentos de luta, de guerra e desafios. Porque na liderança inspiradora que as pessoas conseguem se apoiar para resolver questões, problema. Então, no campo de batalha, a única liderança que dá resultado e que faz as pessoas não pararem, pelo contrário, faz as pessoas avançarem em momentos de dor, de conflito, de guerra, é a liderança inspiradora. Ela é a prova do campo de batalha. Ela resiste ao campo de batalha. Em momentos de dificuldade, não é estilo de liderança que vai ajudar você a ser um grande líder. É a liderança inspiradora, porque ela não é estática, ela é dinâmica e ela consegue navegar bem em toda e qualquer situação. Pense nisso, anota tudo aí, coloque em prática, executa, porque eu tenho certeza absoluta que a sua decisão de ser um líder inspirador vai, de fato, transformar a sua história. Você vai avançar, ajudar muita gente e muita gente vai bater palma e agradecer a você por você ter decidido ser uma líder, ser um líder inspirador, uma mulher inspiradora, um homem inspirador que influencia positivamente muita gente, que motiva muita gente com coerência e com transparência. E vai lá, que a sua história vai mudar, sua vida vai ser outra, a sua história dar uma guinada, como aconteceu comigo quando eu comecei a formatar esse método. E hoje, minha vida como pai, como marido, como amigo, como líder, como mentor, como palestrante, brum, uma transformação total aconteceu. E isso vai acontecer na sua vida, isso vai acontecer na sua história, porque se você está aqui, é porque você merece ser o líder inspirador, a prova de tempestade, a prova de desafios que resiste ao campo de batalha. Vai lá e seja o líder e a líder inspiradora que você merece ser.